Gente, hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, quais são os fatores de risco dessa doença, o que você pode e o que você deve fazer para controlar sua pressão sem medicação e não ter nenhuma complicação na sua vida. Olha a importância desse assunto. A hipertensão arterial é considerada crise de saúde pública, atinge 30% dos brasileiros e é responsável por complicações importantes. É responsável por cerca de 40% dos infartos, 80% dos AVCs e 25% dos casos de insuficiência renal. Uma vez sabendo que você tem pressão alta, entendendo o risco das complicações, conhecendo os fatores de risco dessa doença, eu vou trazer aqui para você os 10 mandamentos contra a pressão alta. Pessoal, os fatores de risco são divididos em 2 tipos: os que são não modificáveis, ou seja, genética, idade e sexo. E outro grupo de fatores de riscos que a gente chama de modificáveis, que estão correlacionados com o seu estilo de vida. Então, pessoal, vem comigo que eu vou falar sobre essas alterações do estilo de vida para que você não tenha complicação na sua vida. Entre os fatores de vida não modificáveis, aqui não tem muito o que fazer. Por quê? É sexo, idade e genética, como eu te falei. O histórico familiar, a genética, é o maior fator de risco para a pressão alta. 90% dos casos você herda a pressão alta do seu pai ou da sua mãe. A outra coisa é a idade. O risco para pressão alta aumenta progressivamente conforme você vai envelhecendo. Por quê? Com o tempo, os vasos vão ficando mais rígidos e a pressão fica mais alta. Outro fator não modificável é etnia e sexo. Então, pessoas de ascendência negra apresentam maior predisposição a ser hipertensos e normalmente têm quadros mais graves. A incidência também tende a ser maior em homens, mas essa situação se inverte e passa a ter mais mulheres hipertensas na fase da menopausa. Dito isso, agora nós vamos conversar sobre os 7 fatores de riscos modificáveis, ou seja, você pode mudar a sua vida e isso vai ter impacto na sua pressão, a sua pressão vai ficar melhor, vai ficar mais controlada. Então, essa parte está na sua mão. E o 7º é o mais importante e por isso que eu guardei para o final, presta atenção. O número 1, gente, é o consumo excessivo de sal, sódio, na verdade. O excesso de sal força o corpo a reter mais água para diluir aquele sódio que está no sangue. E com isso aumenta o volume de líquido, o volume de sangue, sobrecarrega o coração e as artérias. Lembrando que pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o consumo diário de sal, de sódio, é de 5 gramas de sal. Para você ter uma ideia, essa quantidade é equivalente à tampinha de uma Bic de sal para o dia inteiro. O problema é que nós temos sal oculto. Sal oculto? O que é isso, doutora Érica? Então, é o sal que está presente nos alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados, no fast food. Então, tem sal escondido por tudo e que a gente não presta atenção. Então, tá aqui a importância de você dar preferência aos alimentos in natura. Número 2, sedentarismo. A falta de atividade física prejudica a função do coração. Torna as artérias menos flexíveis, aumenta a inflamação das suas paredes. Além disso, contribui para o aumento da gordura abdominal, aumenta o colesterol ruim, o LDL, aumenta a glicose no sangue e sobrecarrega todo o sistema circulatório. Gente, atividade física regular é como se fosse um medicamento natural. Para proteger o seu sistema cardiovascular, é importante você
evitar muito tempo sentado. Você precisa levantar, fazer alguma atividade de tempos em tempos. De acordo com as diretrizes de saúde cardiovascular, a orientação é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Me conta aqui, gente, você faz atividade física? Já conta aqui para mim. E agora vamos ao número 3, tabagismo. Gente, é um fator de risco destrutivo para a pressão arterial e para a saúde cardiovascular num todo. Ele age provocando um pico imediato na pressão e sobrecarregando todo o sistema circulatório. A nicotina contrai os vasos sanguíneos, danifica sua parte interna. Gente, a pressão arterial sobe quase que instantaneamente, atinge o seu pico de 2 a 4 minutos depois que a pessoa fumou, e a pressão pode se manter alta por até 15 minutos. Você sabia disso sobre o cigarro? Se você não sabia, já se inscreve aqui nesse canal para aprender coisas novas todo dia. Se você já sabia, deixa um like e vamos seguindo. Número 4, consumo de álcool. Gente, o consumo de álcool está fortemente ligado ao desenvolvimento e agravamento da pressão alta, sendo responsável de 10 a 30% dos casos de hipertensão. A ingesta regular ou excessiva eleva a pressão, enrijece as artérias, compromete o efeito dos medicamentos, aumenta o risco de AVC e de infarto. Logo depois que você bebeu, fez consumo de álcool, o álcool atua como um vasodilatador. Então, no início, ele diminui um pouco a pressão, temporariamente, mas após cerca de 4 a 12 horas, nós temos o efeito inverso, subindo a pressão e fazendo com que tenha picos de pressão alta. E aqui vai um recado importantíssimo. Tem gente que fala assim: hoje eu vou sair para beber, então eu não vou tomar meu remédio. Aí que vai tudo pro beleléu mesmo, porque já estava com a pressão alta, não tomou o remédio, vai beber e vai ficar com a pressão mais alta ainda. Então nunca deixe de tomar o seu remédio da pressão. Número 5, estresse crônico. Quando você passa por um estresse agudo, ele aumenta a sua pressão de forma aguda, ele ativa o sistema simpático, disparando hormônios como adrenalina, cortisol. Isso faz o quê? Acelera o seu coração, contrai os vasos e isso aumenta a pressão. O estresse crônico pode contribuir e também dificultar o controle da pressão, uma vez que nós vamos ter hormônios em circulação que tendem a deixar a pressão um pouco mais alta. Agora, vamos para o número 6, comorbidades. Então, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, eles andam lado a lado com a hipertensão. Eles aceleram os danos no sistema cardiovascular, influenciam diretamente a gravidade, o diagnóstico e o tratamento da hipertensão. Inclusive, por exemplo, a presença de insuficiência cardíaca ou de comprometimento do rim altera o jeito que nós vamos tratar. Exige terapias mais agressivas e monitoramento de órgãos que podem ser afetados por essa pressão tão alta. Pessoal, para quem ficou até o final, vamos para o 7º fator de risco, que é o mais importante: o ganho de peso e a obesidade. Esses são os principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento da pressão alta, sendo responsáveis por cerca de 70% dos casos. Por exemplo, seu pai e sua mãe são hipertensos. Você está acima do peso. Isso é igual ao quê? Pressão alta. Você provavelmente já seria hipertenso no futuro, pela genética, mas como você está acima do peso, você vai ter esse diagnóstico mais cedo. Gente, o ganho de peso
especialmente quando você tem uma gordura abdominal, força o coração a trabalhar mais, elevando fortemente a pressão, além de causar alterações hormonais e renais que aumentam a pressão. Mas olha a notícia boa: a perda de apenas 2 quilos já podem reduzir a sua pressão arterial, a sistólica, a máxima, em 3,7. Além disso, perdas modestas de 5 a 10% do seu peso já diminuem drasticamente a sobrecarga no sistema cardiovascular. Gente, eu não queria assustar ninguém. O que eu quero mostrar é a oportunidade que a gente tem de poder melhorar a nossa pressão, de ficar livre das complicações, né? O tratamento não é só tomar um remédio. Tomar o remédio faz parte. Então, por que eu tô falando tudo isso? Todo dia lá na UTI tem alguém que infartou, que AVCzou. Por quê? Porque ignorou o fato de ser hipertenso, ou não tomou remédio todo dia, ou não mudou o estilo de vida. Isso é uma conta, é como se fosse matemática. Então você precisa cuidar. Gente, cuidar não é uma coisa impossível, não é uma coisa do outro mundo. As informações estão aí na internet. É só você olhar um pouquinho mais para você. E agora nós vamos para o ouro do vídeo, que são as orientações da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que traz os 10 mandamentos contra a pressão arterial. 1. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. A aferição regular é essencial para a prevenção e para identificar algumas alterações precocemente. 2. Pratique atividade física todos os dias. Exercícios regulares ajudam a manter o seu coração saudável e diminuir a sua pressão. 3. Mantenha o peso ideal. Evite a sobrecarga no seu sistema cardiovascular, prevenindo a obesidade. 4. Adote uma alimentação saudável. Reduza o consumo de sal. Elimine frituras, aumente a ingestão de frutas e legumes. 5. Reduza o consumo de álcool. A recomendação é evitar bebidas alcoólicas ou consumir com moderação. 6. Aí não tem jeito, é abandone o cigarro, abandone o vape. O tabagismo é fator de risco grave para o coração e para a hipertensão. 7. Nunca pare o tratamento. O controle da pressão alta é para a vida toda e a medicação não deve ser interrompida sem orientação médica. 8. Siga as orientações do seu médico, respeite as recomendações e as prescrições dos profissionais de saúde. 9. Gente, evite o estresse. Ah, doutora Érica, mas tem jeito? Tem jeito, gente. Separe um tempo para sua família, para os seus amigos, para momento de lazer. E 10. Ame e seja amado. Cultivar boas relações, estar bem mentalmente, emocionalmente, faz toda a diferença nesse tratamento. Gente, então olha só, pressão alta não é um assunto simples. A gente precisa entender como ela funciona, como medir, como acompanhar. E para tudo isso eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar os links aqui na legenda para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse material que eu fiz com tanto carinho para vocês, que vocês façam um bem compartilhando esse vídeo. E olha só, além de pressão alta, se você também é preocupado com colesterol, fique de olho, porque em breve teremos vídeos desse assunto por aqui. Até breve!